Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos à correção do nosso segundo reforço escolar direcionado à elaboração de laudo, um reforço escolar dedicado aos alunos, principalmente aqueles que têm dificuldade de colocar no papel aquilo que eles visualizam na rotina citológica, tá bom? Então bora lá. E este era o caso clínico, ó. Que para quem não me conhece, professor Valdir Araújo, esse conteúdo eu vou ficar lançando no YouTube para dar uma movimentada. Então, se você está assistindo, já deixa um like, comenta alguma coisa aí, compartilha para os amigos, que vai ajudar bastante o Citologia Descomplicada e você pode dar uma lida aí, tá bom? Então, bora lá. Nessa primeira imagem, o que eu queria evidenciar era uma lâmina que apresentava citólise lactobacilar. Vaderi, quais os achados que sinalizam a citólise lactobacilar? Primeiro ponto, se é lactobacilar, eu estou falando de bactérias, eu estou falando de lactobacilos. E olha a quantidade deles que vocês podem visualizar, como esses bacilos longos. Um outro ponto, além dessa grande quantidade de bactérias, é a presença de núcleos desnudos. Núcleos desnudos esses que provêm da citólise das células intermediárias. Células essas ricas em glicogênio, em algum momento, os lactobacilos, quando eles se proliferam em grande quantidade, geram essa lise, promovem essa lise. E aí eu vou colocar aqui em preto o outro item, ó, que são os debris citoplasmáticos ou fragmentos citoplasmáticos. Eu vou até botar em cor diferentes, ó, para ficar mais fácil. Então, ó, lactobacilos eu vou deixar em azul, em vermelho eu vou deixar, vou até pegar a borrachinha para apagar esses dois, ó. Em vermelho, os núcleos desnudos e os debris citoplasmáticos, ou restos celulares, ou restos citoplasmáticos, como você preferir chamar, está aí presente, apresentando a citólise lactobacilar, que é um achado que pode ocorrer comumente ali na segunda metade do ciclo menstrual, no momento em que você tem a predominância da progesterona atuando sobre aquela paciente, progesterona essa sendo produzida pelo corpo lúteo, tá bom? Após a ovulação. O que eu acabei não falando, né, sobre os dados da paciente, o paciente de 29 anos, ela tem um exame, estava escrito lá rastreamento, o último exame dela em 2021. A paciente está apresentando sangramento após relações sexuais. A inspeção do colo veio anotado como alterado. Roderick, quando você encontra colo alterado, e aí? Eu entro na lâmina e vou ver o que, que tem. A gente já não pode pensar automaticamente que vai ter uma lesão pré-neoplásica ou propriamente uma neoplasia. Às vezes vem tanta anotação, e você que está na rotina sabe, de colo alterado que a gente roda a lâmina e não consegue encontrar alterações pré-neoplásicas ou neoplásicas. Na verdade, às vezes é uma ectopia, né, uma eversão do colo, expondo o epitélio glandular, endocervical, que vai culminar com a metaplasia escamosa, né, um processo inflamatório intenso, gerando uma vermelhidão, um rubor naquela região. Então, assim, colo alterado, beleza, vamos olhar o que tem esse colo, né? Pode ser, sim, que tenha algo pré-neoplásico, neoplásico pode ser que não. Então, é um achado que eu entro tranquilo na lâmina procurando o que ela vai me responder. Ah, uma coisa que eu esqueci, ó. O pessoal já confunde, às vezes, esses leucócitos fragmentados, ó, com cândida, tá? Mas cuidado, tá, gente? Não é não. Ficou clarinho, né? Mas eu acho que deu para ver. Na segunda imagem, já a coisa já muda de sinal. A gente já vê um núcleo aumentado, aqui, ó, numa célula poligonal, então, ou seja, uma célula madura, tá? Essa aqui, apresentando algo que se assemelha aqui ao núcleo já ficando um pouco mais hipercromático, meu alerta tá ligado. Bem, provável que tenha alguma atipia barra anormalidade nessa lâmina e eu preciso investigar mais, né? Quando eu caminho o restante da lâmina, eu começo a encontrar esses núcleos dessecados. Olha que núcleos horríveis de se fazer análise. A gente não consegue ver o padrão de cromatina, é tudo fosco, né? Vários deles desnudos para eu poder avaliar a relação núcleo-citoplasma. Detesto quando isso acontece. Isso limita muito a precisão da nossa análise. Então, por isso que um pré-analítico bem realizado da coleta até chegar em nossas mãos para realizar a leitura é tão importante. Isso aqui pode estar escondendo alguma coisa.
né? E aí você, se não conseguir fechar, é muito provável que você vai colocar uma tipia, um ascus, um ASCII-H, dependendo da situação da lâmina que você estiver presente. Nesse momento, com esses núcleos, diante do dessecamento, eu já fico preocupado e já tenho uma informação prévia dessa primeira imagem que tem uma provável atipia aqui nessa paciente, né? Então, vamos lá, vamos ver o que vai mostrar aqui. Vou caminhando, continuo encontrando esses núcleos, ó, dessecados. A tonalidade dele pode perceber que vai puxando para um púrpura. Eu não vejo aqueles pontinhos dentro do núcleo, né? Que é a granulação da cromatina. E aí vai dificultando aqui, ó. Olha esse dessecamento. Olha essa célula aqui em cima. Mas é que eu estou bem no meio, né? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu puxar para cá. Olha isso aqui, ó. Olha como é que está esse núcleo, sem característica alguma de cromatina. Isso é péssimo para nossa rotina, né? Na citologia. Enfim, estou preocupado, estou aqui pensando já no ASCII-H, né? Se não encontrar nada mais contundente. Encontro aqui o que? Um grupo hipercromático sobreposto. Além dele, está essa questão do dessecamento, mais uma vez, complicando muito a nossa vida. Rogério, nessa situação, o que é que você faz? Gente, eu estou com a hipótese, eu já estou com a hipótese aqui de uma lesão de alto grau diante desses núcleos que estão dessecados, mas eles são dessecados de tamanhos diferentes, coloração diferente, sobreposição. Mas lógico que eu não vou fechar somente por esses achados. Eu preciso de uma célula melhor preservada para a minha hipótese diagnóstica ser confirmada. Então, até aqui, eu ainda continuo com ASCII-H. Tá bom? Por quê? Porque eu ainda não tenho uma riqueza de informações que eu gostaria para fechar em um HCI. Né? Aí, quando eu vou correndo a lâmina, vou buscando locais melhor preservados, começo a achar células com alta relação núcleo-citoplasma, núcleo hipercromático, né? Uma pena a gente não ter uma célula intermediária aqui para comparar cor bonitinho. Núcleo hipercromático, cromatina grosseira. Tem mais imagens. Olha só, aí já vai facilitando, a minha hipótese já vai ficando melhor aqui, ó. Eu estou buscando essas células aqui preservadas, com alta relação núcleo-citoplasma, com discariose nuclear, tá bom? Um fundo ó, com bastante células não epiteliais, tá bom? Os leucócitos polimorfos nucleares. Aqui, ó, mais células reforçando a nossa hipótese, aqui com irregularidade do contorno, alta relação núcleo-citoplasma, cromatina tendendo a estar grossa, temos algumas células com maior hipercromasia. Então, aquilo que eu comecei, na primeira imagem, eu suspeito de uma atipia, passo por campos super confusos com dessecamento, que eu tenho dificuldade de fechar minha hipótese diagnóstica, vou buscar células que confirmem essa hipótese, né? Eu não vou ficar focado ali só naqueles grupos, não. Eu quero algo que me dê uma segurança, que se houver um questionamento daquele laudo, eu posso dizer, olha essas imagens aqui, né? São imagens de uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau. E assim eu já evitei, né, gente, de colocar um ASCII-H. Eu já estou sendo mais preciso na análise, tá bom? E aí eu perguntei qual a hipótese diagnóstica desse achado. Vamos ver o que foi respondido aqui. Deixa eu trazer para cá. Então, foram 49 respostas, né? A turminha tá... Estou buscando maior aqui participação, mas vamos lá, gente. Vamos se animar. Então, são 49 respostas. Então, o que eu perguntei, né? Vocês já viram no vídeo anterior, adequação, entre outros. Mas vamos logo para a resposta, para a gente ver. Então, aqui. Tipo de amostra, né? 46% convencional, ok, era uma citologia convencional. Satisfatório para avaliação, perfeito, né? A gente tem como dar um zoom um pouquinho, né? Aqui, vai ficar maior para vocês. Tem sim. Então, onde é que eu estava? Aqui, adequação da amostra satisfatória. Gente, aqui era insatisfatório, era impossível. Você não vai botar insatisfatório uma lâmina positiva.
Se você estivesse pensando no ASCII-H, se estivesse pensando no HCIO, nesse caso, tinha que colocar satisfatório para avaliação. Tá bom? Aqui, componente do cervical barra zona de transformação. 20% colocou presente, 29% colocou ausente. Talvez tenha considerado aquela primeira imagem como alguma metaplasia típica e colocou presente pensando numa zona de transformação. Eu colocaria ausente, tá? Por hora eu não vi nada, assim, grupo metaplásico de 10 células, alguma coisa do tipo, ou endocervical, colocaria ausente, mas não seria isso nesse laudo que iria ter maior peso, tá? Achados não neoplásicos, eu também colocaria nenhuma opção acima, tá? Nem metaplasia, nem tubária, nem atrofia, nem, enfim. Inflamação, também não ia citar, mesmo vendo aquela questão das células, dos polimorfos nucleares. Apesar de ter uma grande quantidade, a gente não é esse achado que faz a gente conduzir a um processo inflamatório, né? Numa lâmina, processo inflamatório. A gente tem que buscar as alterações reativas. Anfofilia, pseudoeosinofilia e todos aqueles achados. O que é que a gente tem aqui nesse caso clínico? Um dessecamento horrível, que dessecamento vai mudar a cor das células, independente do se tiverem normal, alteradas, atípicas, reativas, o que for, pode levar a essa pseudoeosinofilia a partir do dessecamento. Tá bom? Então, nesse caso, eu não colocaria inflamação, eu ia colocar, de fato, o achado mais relevante, tá bom? As células glandulares por esterectomia, não, a paciente não era esterectomizada, desconsidera esse item, né? Aqui, lactobacillus, estava bem evidente, lactobacillus. Olha aqui, olha, teve uma pequena confusão aqui com cândida, mas ali eram leucócitos polimorfos nucleares fragmentados. Sugestão, você pega um leucócito padrão, que está todo bonitinho dentro do citoplasma, e aí você começa a comparar o núcleo dele com esses segmentos nucleares fragmentados, que vai ficar mais fácil para você perceber que é a mesma coisa, tá? O esporo de cândida é mais clarinho, né? Ele tem algumas características peculiares. Joia? Adesio de flora não, muito longe disso, era uma citólise lactobacilar. Bacilos e cocos também, gente, numa citólise lactobacilar não tem necessidade de você estar nenhum outro, se seja bacilo, seja coco. Você bota o que está predominando é o lactobacillus. Professor, se tivesse cândida, colocaria. Se tivesse tricomonas, colocaria, mas não tem. Tá? Então, só lactobacillus. Células endometriais, não, o paciente não tinha idade superior a 45, né? Então, considerar que ela tem abaixo de 45 anos. E aí tivemos aqui, ó, 4,1% para negativo de lesão intraepitelial malignidade, ASCII-H 10%, ou melhor, negativo foram 2 votos. Aí, ASCII-H foram 10 votos, né, que corresponde a 20,4%. Baixo grau ainda houveram 5 votos, mas não, né? Já era uma alta relação núcleo-citoplasma e isso direciona para imaturidade. Tá bom? Então você já não pensa aí no baixo grau. O HCIO, que é a minha hipótese diagnóstica também, tá? Houveram 28 votos e houveram ainda 3 votos para invasão, que eu não colocaria invasão, tá? Invasão o que a gente pensa num processo de um HCIO com características suspeitas de invasão? A gente buscar nucléolos, buscar alguma coisa que se assemelhe de átise tumoral, buscar alguma coisa de um maior pleomorfismo, que pode até ser um HCIO queratinizante que a gente está achando que tem características suspeitas de invasão, tá bom? Então, não tinha necessidade desse passo a mais. E teve um voto, alguém ainda ponderou que aqui seria uma atipia de células glandulares favorecendo neoplasia, e essa atipia, perceba que eles não definiram uma origem, né? Não colocaram nem endocervical nem endometrial, falou no glandular do geral. Joia? E uma pessoa ainda colocou que suspeita com a extensão glandular, provavelmente daquele grupo hipercromático sobreposto, que quando a gente encontra, a gente acaba levando em conta essa possibilidade desse envolvimento de glândula endocervical, tá bom? Feito isso,
Vamos agora construir, dito isso, né? Vamos lá construir o nosso laudo. Então, aqui temos a paciente, vamos preencher aqui e ver como é que ficaria uma sugestão de laudo. Lógico que na citologia você tem algumas variações, você não pode só sair muito do geralzão, né, da maneira correta, mas tem algumas maneiras distintas de fazer o laudo. Eu estou utilizando a nomenclatura brasileira, aquela formatação, com alguns ajustes que eu julgo ser interessantes, e alguns deles foi solicitação dos usuários, tá bom? Então, convencional, satisfatório para avaliação. Eu vou colocar ausente, eu não vi nenhum grupo endocervical importante, nem metaplásico, tá bom? Aqui não vou marcar nada. Alterações celulares reativas também não vou marcar nada. Organismo, vou marcar o lactobacillus. E conclusão, o HCl. Professor, eu vi uma citólise lá, então eu queria relatar. Não há necessidade para um caso como esse, tá? Mas você na sua construção do seu laudo, você acha que é relevante citar? Você acha que fica legal? Beleza, coloca aqui, pô. Coloca uma observação, por exemplo, não, precisa botar aqui, né? Coloca presença de citólise lactobacilar. Ah, professor, eu tenho um costume de ponderar, às vezes eu chamo de leve, às vezes eu chamo de moderado, às vezes eu chamo de acentuado, eu tenho isso já alinhado com a equipe que vai ler o laudo, então poderia colocar a presença de, olha, moderada citólise lactobacilar. Tá? Isso aqui vai ser uma informação a mais que você está dando, mas sabendo que o segmento vai ser dado em cima da lesão intraepitelial escamosa de alto grau que você colocou, né? Então vamos lá, continuar aqui criando. Vamos ver como é que ficou aqui o laudo para a gente ver o final e encerrar, tá bom? Então aqui, né? Então, isso aqui é tudo hipotético, só para a gente gerar o nosso laudo de análise. Então aqui estaria, ó, material analisado cervical, e aqui poderia ser cérvico vaginal também. Eu não me recordo mais o que era o material, não. Então vai ficar cervical ou cérvico vaginal, vai depender de como vier escrito na solicitação. Então, adequação da amostra coloquei ausente, lactobacillus, lesão de alto grau, e botei aqui a presença moderada de citólise lactobacilar. Tá bom? É isto, né? Para esse caso clínico, e estarei já preparando o novo para mandar para vocês. E esse novo eu já vou mudar um pouquinho mais. Eu já vou, já que vocês entenderam o processo daqui, eu vou fazer um pequeno ajuste para que no próximo a gente trabalhe mais ainda as informações. Tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.